consegui. Eu já travei batalhas, enfrentei a solidão. Só Deus esteve ali por perto, somente Ele me ajudou. Me viu no chão mal e caí, e me estendeu a mão. Eu não me esqueceu, mesmo quando cogitaram que o calabouço serenou meu fim. Deus não me abandonou, mesmo quando o mundo inteiro me esqueceu. Ainda estou vivo porque Deus é Deus. Teve misericórdia e cuidou de mim. Não me esqueceu, não me esqueceu. Quando todos me deixaram, meu Deus não me esqueceu. Não me esqueceu, não me esqueceu. Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu. Jamais Ele esquece, igreja. Jamais Ele esquece do seu escolhido. Jamais Ele esquece aquele qual Ele tem chamado, igreja de Cristo. Você não esqueceu, não. Deus ainda está contigo. Na tentativa do meu sonho eu consegui. Eu já travei batalhas, enfrentei a solidão. Só Deus estava ali por perto, somente Ele me ajudou. Me viu no chão mal e caí, me estendeu a mão. Deus não me esqueceu quando me deixaram aqui no chão caído, quando anunciaram que eu tinha morrido, quando cogitaram que o calabouço seria meu fim. Deus não me abandonou, quando o mundo inteiro mesmo me esqueceu. Ainda estou vivo porque Deus é Deus. Teve misericórdia e cuidou de mim. Não me esqueceu, não me esqueceu. Quando todos me deixaram, meu Deus não me esqueceu. Não me esqueceu, não me esqueceu. Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu. Oh, glória! Ainda estamos vivos, igreja, porque Deus jamais me esquece. Ele pode nos chamar de igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, nós estamos diante de uma campanha em que hoje é encerramento, em que vai falar a respeito de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Nós sabemos, igreja de Cristo, que Jesus, por um certo momento, a Bíblia vai dizer que Ele nasce na terra, Ele nasce em Belém, a terra de pão. Nós sabemos que Jesus, Ele cresce em Nazaré, mas nós sabemos que Jesus, Ele vai fazer a sua obra verdadeiramente, e num dos maiores lugares onde Jesus muito fez obra, onde Jesus muito curou, onde Jesus muito ensinou o teu povo, foi verdadeiramente em Cafarnaum, igreja de Cristo. Mas eu quero te dizer, Jesus nasce em Belém, a terra de pão. Por isso nunca vai te faltar o pão, desde quando você lembrar do Senhor Jesus. Ele vai crescer em Nazaré, Ele vai começar ali a movimentar a sua obra, a pregar para a sua família, para os seus irmãos. Muitos não vão acreditar em Jesus, mas eu quero te dizer, mesmo que não acredite, pessoas da sua casa
vão seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus. E Jesus vai ensinando, Jesus vai capacitando o quê? Como andar, como caminhar nessa terra, o que nós iremos passar nessa terra. Entenda, meus irmãos, eu quero te dizer que Jesus mesmo, ele vai dizer que não é fácil seguir ao Senhor Jesus, mas aquele que é valente, aquele que é corajoso, eu quero te dizer que mesmo que você ande em espinhos, Jesus, ele vai te calçar para que seus pés não possam te ferir, igreja de Cristo. Então siga somente ao Senhor Jesus. Jesus ele vai juntar os seus discípulos, e Jesus, ele vai caminhando, mas Jesus nesse momento, igreja de Cristo, na sua caminhada, ele vai passar por verdadeiras aflições. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de aflição? Porque Paulo, ele menciona no texto também a respeito das aflições que nós iremos passar nessa terra. Eu quero que você saiba, Jesus, ele pagou o preço. A sua salvação está à porta. Depende de você querer também pagar o preço. Da mesma forma que ele foi injustiçado, você também vai ser nessa terra. Mas eu quero te dizer, continua firme na fé, continua perseverando, porque Jesus ainda é Deus, e dos altos céus ele está olhando, e ele está pronto para te livrar e te guardar de todo mal. No momento de luta, no momento de aflição, é o Espírito Santo, o Consolador da sua vida, igreja de Cristo. Mas ele vai dizer, em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira. E todo aquele que estiver em mim, verdadeiramente, igreja de Cristo, terá uma vida eterna, terá uma salvação. Então entenda, permaneça firme na presença do Senhor Jesus, igreja de Cristo. Porque se nós olharmos para Marcos capítulo número 13, nós vamos ver que a Bíblia vai nos ensinar: olhai e vigiai e orai, porque o Senhor Jesus, ele está voltando. Será que você está olhando para Jesus? Será que você está vigiando nessa terra? Será que você tem a plena convicção que Jesus, ele está voltando? Eu quero te dizer que a palavra, ela é de Deus, ela é inspirada pelo Senhor nosso Deus, é escrita pelo homem, mas o que está aqui é verdade. Se ele falou que ele vai voltar, pode ter certeza, ele vai voltar, e ele vai buscar a tua igreja, aquela que permanece firme na fé, aquela que está perseverando, mesmo em meio a lutas e aflições nessa terra, igreja de Cristo. Mesmo em meio a lutas e aflições. Mas nós estamos diante de uma campanha em que fala de tribunal, vai falar de prestação de contas, igreja de Cristo. Eu quero te dizer que quando ele coloca o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que ele era Saulo antigamente. No livro de Atos, capítulo número 9, vai contar a história dele. Um homem perseguidor, um homem que queria perseguir a igreja de Cristo, mas verdadeiramente Jesus, ele sabe trabalhar nas intenções, nos pensamentos e no coração do homem. Enquanto ele pensava em destruir a igreja, Jesus vai cumprir verdadeiramente uma obra na vida dele. Ele vai ter encontro com Jesus a caminho de Damasco. Enquanto ele saía para perseguir, Jesus estava de olho, e Jesus viu, e Jesus falou: em tal lugar eu vou pegar ele, vou mudar e vou transformar. E ele vai mudar, e vai transformar a vida do apóstolo Paulo, aquele verdadeiramente que perseguia hoje em dia, e ele vai falar verdadeiramente para ele naquele momento em que veio sobre a tua vida uma cegueira. Ele não podia mais caminhar, ele não podia mais andar. A perseguição teria terminado contra a igreja de Cristo, porque logo após ele verdadeiramente seria perseguido, porque ele estava pagando o preço do que ele era no passado. E enquanto ele perseguia a igreja, Jesus estava de olho, e no caminho de Damasco
ele teve encontro com Jesus. Que Jesus repousse uma cegueira sobre a vida de Saulo naquele momento, que se torna Paulo. Mas a Bíblia vai dizer da igreja de Cristo, quando Jesus ele tem uma verdadeira obra na vida do homem, quando Jesus quer mudar, quando Jesus quer transformar, ele vai fazer, ele vai enviar alguém para talvez dar uma palavra, para talvez orar pela vida daquele que ele quer mudar, da vida daquele que ele quer transformar. E a Bíblia diz que quando chega a cegueira na tua vida, Jesus ele vai ao encontro de Ananias, e ele vai falar para Ananias: ele vai até o encontro de Saulo, somente ora pela vida dele. Mas Ananias, naquele momento, por um momento, ele vai falar: mas Jesus, aquele homem perseguidor, é esse mesmo, é aquele que te persegue, que você tem que orar pela vida dele. Você quer que Deus mude a vida, história de pessoas, então começa a orar, igreja de Cristo, porque a sua oração tem poder, a sua oração é ouvida pelo Senhor Jesus. Só assim para ele mudar e transformar vida de pessoas que vocês querem que esteja diante da palavra do Senhor. Igreja de Cristo, e Ananias, nesse momento, ele vai falar: mas o Senhor vai dizer a ele: vai-te, porque este é um vaso escolhido. Aleluia! Você está entendendo? Se eu e você nós estamos aqui é porque alguém orou pela minha e pela tua vida. Se eu estou aqui hoje, porque alguém orou pela minha vida, porque eu era um perdido verdadeiramente na bebida. Chegou um tempo eu não bebia mais água, era só cerveja, igreja de Cristo. Mas eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Jesus mudou a vida, Jesus mudou a minha história. Por isso eu estou aqui, sou um testemunho vivo de que ele muda e transforma quem ele quer, igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Às vezes as pessoas olham para nós e às vezes as pessoas veem o nosso momento, as pessoas veem aquilo que nós estamos vivendo agora, mas não sabem o que nós passamos lá atrás, não sabem quem nós éramos lá atrás. Mas mesmo nós estamos perdidos, alguém orava por nós, igreja de Cristo. Por isso nós estamos aqui nessa noite para louvar e glorificar o santo nome daquele que nos escolheu, daquele que nos chamou, daquele que mudou e transformou a nossa história em bênção, igreja de Cristo, porque nós somos bênção do Senhor, igreja. Mas aí, quando nós entramos na palavra, quando Jesus ele já é assunto aos céus, Atos capítulo número 1, quando a igreja permanece em Jerusalém, quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a ser cheia do Espírito Santo, aí os apóstolos do Senhor Jesus vai começar a sua caminhada, vai começar o seu trabalhar, igreja de Cristo. Entenda, esse homem mudado, esse homem transformado, ele já começa no livro de Atos, já trabalhando, fazendo a obra do Senhor, o vosso Deus. Ele já começa a ensinar as igrejas, ele já começa a ter um verdadeiro amor pela igreja, igreja de Cristo. Ele tinha um verdadeiro amor, que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo de número 14: por essa causa eu me ponho de joelho perante o Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele estava se pondo de joelho perante a igreja de Cristo, porque a igreja ele não queria que desfalecesse, não queria se desviasse do caminho do Senhor. Entenda, todo joelho dobrado tem resposta de Deus. Enquanto você ora, a igreja está de pé. Enquanto você ora, a igreja está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, pelo bem e pelo mal. Aleluia! Somente esse versículo já veio falar o que tem feito de bem na terra. Deus da glória. Glória a Deus. O que tem feito de bem você na terra?
Porque às vezes nós olhamos, às vezes nós deparamos com pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós deparamos com pessoas que precisam verdadeiramente de uma oração para ser mudado e transformado, mas nós não fazemos nada nessa terra. Nós olhamos e às vezes nós até o condenamos, mas eu quero te dizer que esse versículo está dizendo que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar a nossa conta do que nós temos feito aqui nessa terra, do que nós temos feito no nosso corpo, fora do corpo. Paulo está dizendo a respeito disso. Então, o que você tem feito de bem nessa terra? Porque às vezes, igreja de Cristo, nós vemos os próprios cristãos fazendo somente o mal. Nós vemos o próprio cristão, como alguns profetas do Senhor Jesus, que me disseram: Senhor Jesus, eu fui ali, eu preguei, ninguém não me ouviu. O Senhor quer que mande fogo no céu? Ei, Jesus não quer que mande fogo no céu. Jesus quer que você manda a palavra para mudar e transformar a vida de quem precisa, a vida de quem necessita, igreja. Aleluia. E Paulo está dizendo nesse texto, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se Deus quiser, temos uma de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestido da vossa habitação, que é do céu. Quando eu falava das aflições que Jesus passou, é essa aflição que Paulo também está falando aqui, que herdar o reino dos céus, ela não é fácil, é na luta, é no momento de aflição, é no momento de você permanecer na fé, mesmo em meio a lutas e aflições, igreja de Cristo. Só assim para você vencer o mal, só assim para você herdar o reino dos céus, porque a vida vai dizer, existe uma porta aberta. Se você quiser entrar, continua perseverando na presença do Senhor. Porque sabemos que a nossa casa não é uma terrestre, é um edifício constituído por Deus. Porque a terrena igreja de Cristo vai se acabar, vai se destruir um dia. Como se nós olharmos para o livro de Mateus, capítulo número 24, nós vamos ver que Jesus estava no templo, Jesus ele estava nos ensinando, mas Jesus ele vai sair do templo, Jesus ele vai buscar o Pai, Jesus ele vai orar, e seus discípulos vão atrás do Senhor Jesus e vai falar para o Senhor: ei Senhor, viste essa estrutura do templo? Ei, eu quero te dizer, a palavra está dizendo a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, mas também Jesus está falando da destruição das coisas terrenas, que tudo isso vai ficar. Por isso ele está falando à igreja: olhar e vigiar e orar, porque não sabem nem o dia e nem a hora que o Senhor virá à igreja de Cristo. Porque a igreja, irmão, vai falar, igreja, que naquele tempo, depois de 70 anos, houve a destruição do templo. Aquilo que os discípulos estavam olhando, estavam admirando a beleza do templo, houve uma destruição naquele momento. Quero que você saiba e entenda que o único templo que tem que estar preparado, revestido, somos nós, somos nosso coração mudado e transformado pelo Espírito